Bom dia para todo mundo, né? Hoje é 3 de julho de 2025, agora é 5h14 da manhã. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá muito frio hoje, viu, gente? Eu tô com 3 blusas aqui, tá frio. Vamos iniciar a live então. Como sempre, eu vou cantar Somente Crer, né? O hino Somente Crer, tudo é possível. Eu ia fazer 5h30, mas como eu tava acostumando a levantar antes das 5, então eu tô fazendo esse horário. Então vamos lá. Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez, levanta essa manhã para te dar honra, te dar glória, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Te agradeço, Senhor, por eu poder levantar, pelo ar que eu respiro, por mais uma oportunidade de vida, Senhor. Te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, também te agradeço por eu poder falar, por eu poder comunicar com as pessoas, por eu poder ouvir, por eu poder levantar, por eu poder respirar, Senhor. Senhor Deus, nesse momento também quero ler a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Vou fazer a leitura da Tua mensagem. Vem em encontro, Senhor. Abre o coração das pessoas que vão ouvir, Senhor. Que a Sua palavra possa chegar em todos os lugares que é necessário que ela chegue. Que eu possa ser só um instrumento para você, Senhor. Vou ler a Tua palavra, mas necessito que o Senhor esteja presente, Senhor. Para poder estar me ajudando. Para poder também, Senhor, ajudar as pessoas a compreender a Tua palavra, Senhor. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Como sempre, eu vou ler a mensagem, né, gente? E eu tô fazendo o seguinte, eu quero contar para vocês o que eu tô fazendo. Eu tô com o desejo no coração de sempre estar lendo as coisas de Deus. Como eu sei que o ser humano hoje em dia quase não lê, e principalmente as coisas de Deus, porque a própria palavra fala que o povo não ia querer nem escutar muito as coisas de Deus, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo por volta de umas 7h30, 8h da noite, eu só estou lendo uma mensagem. E nesse horário agora, não, aí eu oro um pouquinho, agradeço a Deus e leio 3 folhas e passo um hino para vocês. Mas no horário assim de 7h30, 8h, eu só faço a leitura, só para vocês saberem. À noite eu estou lendo uma outra mensagem e nesse momento aqui de manhã eu estou lendo aqui Unidos sobre uma Cabeça. Eu estou na página 22, então vou continuar aqui. Rei está no acampamento, o Espírito de Deus, eu só posso falar com ele.
me mostra. Certamente, se tu podes crer, disse Jesus, todas as coisas são possíveis. Agora, o que a Bíblia diz? A mulher tocou suas vestes. Ela foi e contou aos outros. Toquei suas vestes. Ele virou-se e descobriu quem era ela. Ele não sabia quem era ela, mas ela sabia. Era seu problema. E ele disse que ela tinha sido curada. A Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se tu podes crer, ele certamente é o grande. Eu sou um pequeno homem coçando a orelha ali, olhando para mim. O que você acha, Senhor? Você crê? Você crê que eu sou seu servo? A luz está sobre você, Senhor. Se Deus me revelar qual é o seu problema, você vai crer em mim como seu servo? Levante-se, você, muito bem. Não será difícil para você ouvir se você prestar atenção. Só um minuto. Você não está apenas com dificuldade de audição. Agora, você me ouve? Você tem asma também, não é? Tosse. Ufe, faz seu coração vibrar. Você não é dessa cidade, você não é daqui, você não é dessa cidade, você é de outra cidade. Isso é certo. Você crê em Deus? Vá te fazer ficar bem. Você crê que Deus vai curá-lo? Venha aqui, incline as cabeças, eterno e bendito Deus. Nós não pedimos por milagres, pedimos por misericórdia. Dê a esses homens misericórdia, leve o inimigo para longe dele, tire o espírito de surdez dele, para que ele possa ouvir, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Cada cabeça inclinada a 4 tempos, você está assim? Você crê que Deus pode curá-lo e vê-lo ficar bem? Ele já fez isso. Estou apenas falando. Agora você está bem? Agora eu quero que você volte para Franklin Olion, de onde você veio. E Senhor Wesley Miller, esse é quem você é, de Franklin Ocean. Que você retorne. Você tem a sua audição. Você está bem. Sua asma se foi. Vá, regozije-se agora e seja feliz. Deus te abençoe. Ele pode ouvir um sussurro. Oh, como é grande. Oh, que você acha sentada ali junto a ele. Você crê com todo o seu coração? Sim, você tem um problema nos rins e também um problema no coração. Você também é de Franklin. Tudo bem, senhora Becker? Levante-se e veja e seja curada no nome do Senhor Jesus Cristo. Se tu podes crer, tudo é possível. Você crê, tenha fé em Deus. Ele está aqui. Ele é maravilhoso. Ele é grande. Ele é poderoso. Eu vejo sua sombra no final, com um lenço levantado, olhando assim. Há uma luz sobre a mulher. Você crê? Senhora, eu sou
um estranho para você sobre a mulher. Você crê? Senhora, eu sou um estranho para você. Você tem problema na vesícula, isso é certo. Você também não é dessa cidade. Você é de um lugar chamado Hamilton Ocean. Seu nome é Senhora Ederson. Se isso está certo, fique de pé. Agora, volte para casa e seja curada, no nome de Jesus Cristo. Tenha fé em Deus. O que você acha? A pequena senhora sentada atrás dela, esfregando o nariz com o lenço, chorando. Você crê em Deus? Você crê? Você tocou alguma coisa, então você tem um cartão de oração? Não? Você não precisa de um. Você crê que o problema intestinal com o qual você está sofrendo te deixou. Se você acenar com a mão para trás e para frente, tudo bem, então você pode ir, está bem. Eu desafio você a crer. Aleluia, se tu podes crer, o que você acha? Assentada aqui, que sacudiu a cabeça, em seguida, olhe para mim, com um lenço na sua. Você tem um problema cardíaco? Você tem? Você é de Leban com Ocean Mari. Se você crê, você pode voltar e ser curada. Levante-se, Mari, e deixe as pessoas saberem quem você é. Tudo bem, Deus te abençoe. Vamos dizer, louvado seja Deus. Se você crê, aqui está uma senhora, assentada bem aqui. Você tem problema nos nervos, assentada ali, enxugando os olhos. Você crê que Deus vai curá-la desse nervosismo? A mulher de aparência um pouco magra, olhando. Se tu podes crer, tu podes ter isto. Coloque a mão sobre a senhora assentada ao lado de você aí. Enquanto o Espírito Santo está aqui perto dela, ela está sofrendo com diabetes. Isso mesmo, senhora, levante a mão, se isso é verdade. É assim? Levante-se, isto é certo. Veja, você crê? O que você acha? Sentada ao lado dela também. Você crê com todo o seu coração? Você tem um problema de fígado e um problema nervoso. A senhora com o casaco branco olhando. Você crê que Deus vai curá-la? A senhora com o casaco branco. Agora, levante a mão e você pode receber isso. Vá para casa. Aleluia. Ó, Rei está no acampamento. Rei quem? Rei Jesus. Voltando lá atrás. Várias filas lá atrás. Ali está uma senhora, assentada no terceiro lugar, assentada ao lado daquelas duas senhoras de cor. Você tem sinusite, senhora. Você crê que Deus vai curá-la? A senhora de cor assentada ali, ao lado dela, tem varizes. Você crê que Jesus Cristo vai curá-la? Senhora de cor, se você crê, você pode ter isso. Se tu podes crer, a senhora de cor, assentada próximo de você, tem problema de estômago. Não tem? De volta aqui. Você não pode ver com quem eu estou falando. A luz, se você puder crer, você pode tê-lo.
eu desafio qualquer pessoa aqui a crer. Como estamos unidos sob um grande reino, que é Cristo. Cristo está aqui. Oh, que coisa! Esse pequeno coração que está em você, essa pequena coisa que bate aqui embaixo, que tem todo tipo de superstições e dúvidas, todo tipo de medo. Quantos gostariam de unir a esse coração, a Cristo hoje? Levante as mãos, amém. Quantos querem que tudo que é do mundo saia do seu coração, todo pecado tira do seu coração, toda incredulidade tirada do seu coração, e você quer tirar toda denominação e credo de seu coração, para que você possa se unir a Cristo, graças ao Deus vivo. Fique de pé. Então, amém. Só um minuto. Eu vi alguma coisa. Senhora, você que se pôs de pé, então você crê em mim como um profeta de Deus. Você tem um problema em seu lado, não tem? Esse é o seu marido, assentado ali, naquela maca. Senhor, você vai morrer deitado aí. Isto é um câncer. Está te matando. Você crê que eu sou um servo de Deus? Quer tomar a minha palavra como servo de Deus? Pegue a sua maca e vá para casa e seja curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, ó Rei, está no acampamento, tudo bem, Jesus Cristo. Enquanto ao restante de vocês, a que ele foi unido, sob o poder do amor de Deus, olhe-o correndo e louvando, saltando e louvando a Deus. Ó Rei, está em sua glória. Aleluia. O restante de vocês, fique de pé. Deem a Deus louvor. Acabei a mensagem, gente. Ó. Terminei. Vou pegar mais uma ali. Vou pegar a mensagem ali porque eu acabei essa mensagem aqui, ó. Então eu terminei unido sobre a cabeça. Eu vou ler mais umas 2 páginas ali. Espera aí só um momento, vou pegar outra mensagem. Eu pego aleatório a mensagem, igual eu falei com você. Eu chego lá na minha partilheira ali que eu tenho mensagem para ler e pego aleatório. Eu não olho qual que eu vou pegar, não. Agora, à noite eu tô lendo só as novas lá, que eu não tinha lido. E de manhã eu pego aleatório. Eu vou ler essa aqui, ó. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Eu creio que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Eu acho que deve ser isso, mas vamos lá. Bom dia, amigos. É certamente um privilégio estar aqui no tabernáculo novamente esta manhã. É claro que enquanto viajamos por diversas partes do mundo, coisas assim, algumas vezes você se pergunta se vai conseguir de fato voltar ao ver os riscos e perigos e as coisas que nos esperam. Mas como o irmão Neville acabou de dizer,
Ó Senhor, cuidará de nós. É isso. Nos aprendemos a confiar nele por espaço na fita. Nesta manhã eu creio que eu tenho um amor mais profundo pelo Senhor Jesus do que eu já tive em toda a minha vida. Depois de conhecer as diversas religiões do mundo, suas formas de operação, o que eles creem, suas teologias e assim por diante. Então, perceber que nós, como cristãos, temos a Deus vivo e verdadeiro. Todas as outras religiões parecem apenas se desvanecer quando o cristianismo é trazido ao lugar. Agora, eu não falo muito alto. Se alguém quiser vir um pouco mais para perto, porque vocês são mais do que bem-vindos a vir mais para frente, enquanto esperamos. Eu quero apenas dar o relatório das reuniões no exterior, bem breve, e assim vocês terão uma noção do que o Senhor fez lá fora. Por vocês são parte do grupo que me enviou, e vocês oraram por mim enquanto eu estava lá. Então vocês têm o direito de saber o que o Senhor fez. Foi um grande e maravilhoso encontro que nós tivemos. Eles, em Portugal, Lisboa, tivemos uma das maiores reuniões que eu já tive em um bom tempo. Semente em uma visita que nós tivemos. O país é extraordinário, é estritamente 100% um país católico. Os portugueses são originários da Espanha e os espanhóis eram católicos que migraram. E Portugal inteiro é católico, mas bem ali no meio de tudo isso, o Senhor derramou do seu Espírito sobre as congregações e nós tivemos os grandes reuniões e milagres. Não tá frio, viu? Tá frio. E milhares de milhares, agora, se houver pessoas católicas aqui, eu não estou tentando dizer que as pessoas foram convertidas para o cristianismo, saindo do catolicismo, porque eles são representantes do cristianismo, mas as pessoas que geralmente vão à igreja católica e não são realmente cristãos devotos, nós temos isso sempre. Os protestantes também, eles dizem, bem, eu sou católico, porque minha avó era católica, e isso é tudo. Eles não consideram isso, mas pessoas como essas foram dirigidas ao Senhor Jesus Cristo, aos milagres, nessas reuniões em Portugal. Então, seguimos dali para Roma e diretamente eu visitei as grandes catacumbas onde os cristãos adoravam no princípio, nas primeiras eras, e ali nós tivemos uma maravilhosa experiência ao descer, especialmente na catatumba de Santo Ângelo. E claro, nossos guias eram muito católicos e eles tentavam nos dizer que eles eram católicos, mas as escrituras
e tudo mais mostraram que era diferente, não era aquilo. Vocês veem? E então, dali fomos à cidade do Vaticano. E na cidade do Vaticano eu tive um problema muito tremendo. E tivemos um culto de cura bem sob a sombra da Catedral de São Pedro lá. Uma grande reunião e literalmente todos eles puderam se ajuntar, onde se tinha que fazer isso secretamente. E deixamos as pessoas saberem onde estávamos. E milhares vieram e assentaram ao Senhor Jesus Cristo. E Ele operou milagres e sinais e maravilhas no meio daquele povo, na cidade do Vaticano. Poderia você imaginar agora assim? E eu pude encontrarmos muitas das grandes celebridades do país nesse tempo, porque o Barão von Broberts estava conosco. Ele foi o administrador do encontro e é bem conhecido entre todos os monarcas e potentados e pessoas assim do mundo. Em Lisboa, bem, nós conhecemos o governador do parlamento, tivemos um jantar com ele em Roma, todos os dignatários ali. E esse rei Faroche, ou seja lá qual era o seu nome, do Egito, que se casou com uma mocinha, vocês sabem, ficamos sabendo então que eles se divorciaram e ele tem direito de ter 4 esposas, de todo que ele tem apenas uma ou 2 agora, mas ele se casou com essa mocinha, uma garota de escola, e vocês ouviram a notícia nos jornais e coisas assim. Um agradável homem para conversar. Um grande companheiro, grande, quero dizer, um grande, bem grande, ele era grande, assim, ele era um bom homem. Então nós conhecemos um casal de reis ali do Oriente e assim por diante. Eles estavam em Roma e, sabendo que nós estávamos ali, vieram para nos encontrar. E tivemos uma audiência com o Papa e poderíamos ter ido a conversar com ele, mas quando eu descobri que você tem que beijar o anel e o dedo do pé dele, eu disse, não, vem. Eu declarei a qualquer homem o devido respeito com um reverendo, doutor, ou seja lá o que ele for, para lhe dar honra. Eu tirarei meu chapéu para ele com um cavaleiro e assim e coisas assim. Mas quando se tratar de adoração, há somente um, que é o Senhor Jesus Cristo, e eu não faria aquilo. Então ele disse, ele havia perguntado, indagado ao barão, algo assim, se eu poderia estar lá na terça-feira, à tarde, ou algo parecido. Ele disse, agora, quando você entrar, disse, a primeira coisa que você faz, você se prostra diante dele. Então ele estende o anel a você, beija seu anel, então ele estende o pé e o dedo.
Eu disse, não, 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 Senhor, espere isso, nós não vamos fazer isso. Assim nós fomos ao Cairo, Egito, e Atenas, na Grécia, e descendo para diversas partes do país, até chegarmos a Bombai. E eu lhe digo, eu não creio que eu seja capaz de virar-me do que vi em Bombai para uns 10 anos. O que foi aquilo? Um dos lugares mais patéticos que eu já vi em minha vida ao redor do mundo. Isso é praticamente tudo no Extremo Oriente. Eu visitei praticamente todos os países da Europa e da Ásia e por aquela parte do país até a fronteira com a Rússia. Só não estive no Japão ainda. Então, agendados para nosso próximo programa, Austrália, Nova Zelândia e Japão, minha parada seguinte de onde eu estava foi em Hong Kong, China. Nós estamos bem ali, no outro lado, ponto mais próximo para vir para os Estados Unidos, vindo por esse caminho. Tínhamos que ter parado em Hong Kong, Tóquio, Formosa, Guangzhou, Wak, Filipinas, para chegarmos aqui. Mas, ao invés disso, nós demos a volta por outro caminho, para vir de volta para cá. Mas lá não existe pessoas pobres na América. Não importa onde ele esteja, se quando durar a sua vida, não há uma pessoa pobre na América. Se você o encontrar em um beco comendo uma lata de lixo, despedido e tudo mais, ele é um milionário. Nunca pense que ele é pobre, porque ele não é. Depois que você for à Índia uma vez, você vai ver o que são pessoas pobres lá. Ele está falando a diferença, né? Da Índia para os Estados Unidos. Por mais que você veja um homem catando, comendo numa lata ou alguma coisa nos Estados Unidos, se você for lá, você vai achar que o homem é pobre. Mas ele quis dizer que ainda o homem é rico, perto da Índia. Que na Índia, assim, a Índia as pessoas são pobres. Lá, bem, eu lhe digo, difícil, eu tenho um coração forte. Eu tenho visto tanto e tanto passado. Porra, vou ler só mais essa e pronto, tá, gente? Vou ler só mais essa aqui e vou colocar um livro. Tantas coisas. Muitos de vocês podem não compreender os efeitos que isso causa em um ser humano. Quando você vê tantas coisas e você tem que passar por isso o tempo todo, dessa maneira, isso faz com que você se sinta diferente. Depois de um tempo que você entra naquela espécie de atmosfera, chega ao ponto de você olhar para certas coisas e nem mesmo se perceber, porque você chegou nesse ponto. Como um médico que tem que contar um homem, cortar um homem e abri-lo e extrair seu apendicite. A primeira vez que ele faz isso, talvez ele tenha desmaiado ou algo assim. Mas depois de um tempo, ele chega a um
ponto onde ele sabe que isso tem que ser feito. Então ele simplesmente vai lá e faz. E se o paciente vive ou morre, bem, ele simplesmente faz o melhor que podia. E com um ministro é da mesma maneira. Quando vocês são parcialmente um apóstolo, ou o que bem, um apóstolo é um ministro. A palavra missão, apóstolo, quer dizer um enviado. E a razão por que o ministro quer ser chamado de ministro em vez de apóstolo, eu não sei. A ordem bíblica diz apóstolo. Assim, ele é enviado. Ele não tem que ser exatamente um ministro. Ele, um apóstolo, não tem que ser um ministro. Ele apenas é aquele que é enviado. Deus o envia para fazer certas coisas. Então, lá, vou lhes dizer, enquanto fomos à Índia e conhecemos a ver aquelas pobres pessoas jogadas nas ruas, morrendo de fome, mãezinhas com seus bebês, implorando por alguma coisa, morrendo de fome. Mas não deixe os seus bebês morrerem. E por um pouco, 25 centavos, alguns centavos, ou por qualquer coisa, se eles conseguem obter essa quantidade de comida a cada 3 dias, eles podem suportar. Eles não têm nenhuma casa para onde ir. Quando eles estão com sono, eles deitam nas ruas, e eles, em um velho porco selvagem, talvez não tão grande assim, com as costelas aparecendo de fome, andando ali no meio do povo, e o velho bode cambaleando para se reunir também, andando ali no meio do povo, e eles cheiram mal, e você nunca viu tamanha aglomeração como na Índia, com certeza, sempre tem sido assim, não é nada novo. Eles conseguiram sua independência cerca de 6 anos atrás, quando ocorreu a falência da Inglaterra. Como vocês sabem, eles são um povo muito estranho. Eu não vi nenhum homem em toda a Índia, dos milhões que eu vi, que tivesse as pernas ou acima suas coxas, que fossem grandes, assim, são muito magros, só ossos, e da minha janela isso partiria o coração de qualquer homem. Meu filho está sentado ali atrás, ouvindo, e ele sentou na janela e ficava observando as pessoas sentadas nas ruas. Quando eles descobriram onde eu estava, e leproso, sem as suas mãos, algo com um pequeno toquinho ali balançando, implorando por alguma coisa para comer, ou qualquer coisa, e sem pés, sua cor estranguiçada devido à lepra, e, não tinha como ajudar o outro, dificilmente, é a cena mais implorável que você já viu. E eu disse aos missionários, não posso suportar ver isso. Eu dei cada centavo que eu tinha,
dei tudo ali nas ruas. E eu pensei, eles têm tanto direito de comer, tanto a minha Sara e minha Rebeca têm. Então ele quis dizer que ele ficou comovido com aquilo e que ele deu todo o dinheiro dele e que todos eles tinham o mesmo direito de comer quanto a filha dele, Sara, e a Rebeca. E vocês não se dão conta de quão abençoados vocês são. Agora isso é certo. Vocês não percebem isso? Vocês sabem. Vocês deveriam olhar para cima e ver de onde isso vem. Vem de... O povo americano é como um porco debaixo de uma macieira. Vocês sabem, ele o dia inteiro, as maçãs caem nas costas dele e ele come. E nunca olha para cima para ver de onde elas estão vindo. E é dessa maneira que somos. Nunca paramos para pensar nisso. Eu quero dizer, de modo geral, eu não estou me referindo a vocês, pessoas aqui. Vocês são cristãos, mas eu me refiro às pessoas em geral. Como elas simplesmente, elas não se dão conta do quanto são abençoadas e do quanto são afastadas. Os lixos de Jeffersonville alimentariam hoje uma quarta parte da Índia. Isso é certo, é bem isso. E eles se sentiriam felizes em ter isso, qualquer coisa. Vocês veem um homem ali catando lixo e me disse, bem, irmão Brana, enquanto aquele homem ali, quase sem roupas e afarrapado, mas veja, a única coisa que ele tem que fazer é pedir caridade, e eles o ajudarão. Se o homem não obteria nenhuma caridade lá, ele especialmente está vivendo em um barraco, em algum lugar onde se chove. Ele pode entrar num vagão adaptado para moradia. Ele não teria nenhum lugar para ir. Onde ele cair, ele fica, e eles os apanham quando morrem, os cremam e os jogam em um grande poço, ou algo assim, e os tiram das ruas, ou seja, o que for, leproso e assim por diante. Ninguém os quer, sem lugar para ir, nada, eles estão famintos, e eles são seres humanos, tanto quanto nós somos. Então o povo lá é jogado para todo canto, né? Ninguém quer estar com eles são rejeitados. E ele está dizendo que o mais pobre dos Estados Unidos não chega no ponto do povo lá da Índia, né? Que os mais pobres dos Estados Unidos ainda é rico perto deles. Eu lhe digo, irmão, eu não consigo suportar aquilo. Eu quase tive um colapso nervoso. E eu estive em casa todos esses dias, desde o último domingo. Eu não consigo sair do quarto. Minha esposa ali sabe a verdade. Por aproximadamente 5 dias, parece que isso me matou. Quando o médico mediu minha pressão arterial, que isso me matou. Quando o médico pediu minha pressão arterial, ele disse, rapaz, o melhor você descansar um pouco. Disse, seus nervos estão tão fracos que até sua pressão arterial piorou muito e nem mesmo vai colocá-la, fazer circular seu sangue para levantá-la. Eu vou terminar por aqui, vou terminar
na parte 5 e vou orar e vou negociar. Ele quis dizer, gente, que aqui. Então por isso que eu falo com vocês. O ambiente que a gente frequenta, ele nos contamina. Por que nos contamina? Ele foi num lugar tão precário que ele viu a condição das pessoas da Índia, que era tão assim insalubre, as pessoas não tinham o que comer, não tinham onde morar e tudo, que aquilo afetou ele ficou tão abismado, porque ele nunca tinha visto uma coisa tão assim, tão falta de humanidade naquele lugar. Então, aquele ambiente afetou ele. E ele estava tão ruim quando ele chegou em casa que ele ficou 4 dias cansado de cama e a pressão arterial dele subiu. Então, gente, a gente tem que prestar muita atenção até nos ambientes que a gente frequenta, porque dependendo do lugar que você vai, às vezes você voltar bem, você volta pior do que você foi. Então, vou fazer uma oração aqui. Senhor Deus, eu quero te agradecer mais uma vez pela leitura da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa levar essa palavra às pessoas, trazendo entendimento. Oi, neguinho, vem cá, meu primo. Eu já apanhou já, né? Fica brigando lá na rua. Vem cá. Vem cá mostrar isso você aqui. Vem cá. Com o nariz machucado, gente. Ele sai agora pra brigar, ó. Vem cá. Todo arrebentado. Vem cá. Vou continuar. Vem. Sobe aqui. Vem, nego. Vem cá. Vem cá, neguinho. Vem. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vem cá, primo. Ei, gente. Então tá. Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer pela tua palavra que foi lida, Senhor. Eu agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa dar entendimento às pessoas. Muitas vezes as pessoas estão achando que a sua vida não está boa, achando que deveriam ter mais coisas, mais condição financeira. A tua palavra foi lida, Senhor, e foi falada que se você for na Índia, você pode ser o maior miserável, até no Brasil, nos Estados Unidos, um catador de lata, um que ficava no beco, ele era mais rico que aquelas pessoas. E as pessoas hoje, Senhor, possa conscientizar, possa entender que por mais que ela ainda não almejou, não teve as coisas que ela deseja ter, Senhor, tem muitas pessoas muito mais pobres, muito mais necessitadas que essa, Senhor. A palavra foi lida, Senhor. Que o Senhor possa dar esse entendimento para as pessoas. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu vou ligar aqui o hino aqui, né? Eu coloquei aqui um suporte. Eu achei que ficou até bom, tá? Só que eu só tenho suporte. Aí deixa eu ver se esse suporte... o suporte ali não vai precisar não, né, cara? É mesmo. Olha eu viro ele aqui. Posso virar ou posso fazer assim, né? Tanto faz. Você tem que tirar ele aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Aqui, esse aqui tá mais chique, ó, gente, ó. Esse suporte aqui tá chique, ó. Só que esse aqui tá no Instagram. Deixa eu ver. Esse aqui tá no Instagram. Ó, 6 horas, hein, gente? Que isso, rapaz. 1 hora praticamente que eu tô... pelo menos 1 hora, né? Ó, vai querendo cair.
Hoje venho a ti, meu Deus e Deus, humilhado em teu altar. Não há nada que eu possa fazer, se vivo é porque encontrei graça em ti. Toda minha vida aos seus pés, e assim permanecer, meu prazer tu és. E assim o mal me vencer, minha vida oferecer a ti em sacrifício. Habitar em tua presença, usar o teu amor em tua verdade. Hoje quero fazer tua vontade, quero render minha vida a ti, meu prazer tu és. Minha porção, meu prazer tu és, minha porção. Aleluia, seu prazer. Hoje venho a ti, meu Deus e humilhado em teu altar. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa fazer. Se vivo é porque encontrei graça. Nós encontramos graça nele. Aleluia. Vamos dar minha vida. Toda minha vida aos seus pés, e assim permanecer, meu prazer tu és. E assim o mal irei vencer, e assim o mal irei vencer. A vida oferece em sacrifício. Abra seus braços e cante, aleluia. Habitar em tua presença, gozar do teu amor em sua verdade. Hoje quero fazer tua vontade, minha vida a ti, meu prazer tu és, minha porção. Eu acho que eu tinha aqui. Dá um Meu prazer tu és, minha porção. Pode erguer suas mãos e agradecer a Deus. Aleluia. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua grande graça e misericórdia. Oh, essa é a minha porção. Aleluia, tu és o meu prazer. Estamos aqui para adorar, porque Ele é merecedor. Aleluia. Me chego a ti. Me chego a ti, Senhor Jesus. Aqui está meu coração. Aqui está o meu coração. A quem eu poderia ir? A quem eu poderia ir? Se só tu és. Se
Se só tu és meu Deus e meu Salvador. Alma hoje meu coração, renova hoje meu coração, e que o mundo possa ver que vives hoje. Assim o mal irei vencer, e assim o mal irei vencer. Em sacrifício, habitar tua presença. Ousado teu amor, hoje quero fazer tua vontade. Hoje quero fazer tua vontade. Quero render minha vida a ti. Meu prazer tu és, e minha porção. Teu prazer tu és, e minha porção. E assim o mal irei vencer, minha vida oferecer a ti em sacrifício. Habitar tua presença, ousado teu amor em santidade. Hoje quero fazer tua vontade. Quero render minha vida a ti. Meu prazer tu és, e minha porção. Meu prazer tu és, meu prazer tu és, e minha porção. Aleluia. Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham um bom dia. Eu vou encerrar a live aqui. Deus abençoe vocês, tenham um bom dia no nome do Senhor. Eu vou encerrar a live, tá, gente?